Abra sua Bíblia, Salmo 133. Salmo 133. E também, se você quiser acompanhar um segundo texto, o texto principal é esse, mas a gente vai ler também rapidamente um segundo texto em Hebreus, capítulo 10. Salmo 133 e Hebreus, capítulo 10. A minha versão diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 22 até o verso 25, diz assim: cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa oportunidade de estarmos juntos essa manhã, Senhor. Uma manhã que já começou muito alegre, muito festiva, e te agradecemos, Senhor, porque o maior motivo da nossa alegria é o Senhor. E nós queremos, Deus, consagrar essa manhã a Ti, essa palavra a Ti, Senhor Deus, e que ela venha transformar nossos corações na medida da necessidade que o Senhor sentir. Abençoa, Deus, nosso entendimento, que não haja nenhuma distração, que aqueles que sentem algum tipo de dor física, Deus, possam ser curados agora. Em misericórdia, nós pedimos pelo Teu nome, para que haja uma mente completamente livre para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa o nosso entendimento, a nossa mente, Senhor, o nosso coração possa estar sensível a Ti. Que não seja a minha fala, mas que seja o Senhor falando através de mim, para mim e para toda a nossa igreja. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Essa aqui era de alguém? É minha? Estou na dúvida agora. Tá aqui. Tá cheia. Então tá. Okay. Daqui era de alguém e eu estou tomando junto, né? Amém? Hoje nós estamos celebrando mais um dia do nosso aniversário de 20 anos, né? A gente começou a nossa celebração no mês passado. A gente teve o nosso churrasco lá no sítio Manaim, dia 18 de maio. E agora em junho a gente tem todo esse mês de celebração, um mês de festa, que naturalmente também é um mês de muita rememoração. Porque celebrar marco é lembrar do que passou, inevitavelmente. E também projetar o futuro. Assim como todo aniversário é uma espécie de ano novo. Tem um ano novo coletivo, que é aquele ano novo do final do ano, todo mundo faz a contagem regressiva, espera aquele momento e tem a expectativa do que virá, mas também cada um de nós tem o nosso ano novo, que é o momento que a gente faz aniversário e a gente avalia o último ano e projeta o próximo ano. Em algumas datas em especial, isso ganha um valor maior, né? Sobretudo datas redondas. 20 anos faz a gente rever muita coisa. E a gente está gravando, né? A gente está gravando uma espécie de mini documentário com vários relatos de pessoas, né? E aí não tem como não se emocionar, que você vai ouvindo e vai percebendo tudo que passou nos anos. Tantas memórias que não são nem são suas, são dos outros. E você fala, caramba, realmente isso aconteceu e eu nem me recordava. E vocês vão ter a oportunidade de ver isso. Mas tem sido especial já para mim, na medida que eu estou nessa produção, né? Eu estou vendo, estou avaliando, vendo o que as pessoas estão falando. E o trabalho difícil é de separar o que vai para o ar, né? Porque é tanta coisa interessante sendo dita que fazer edição é um tanto quanto difícil, né? Então, naturalmente, 20 anos é uma marca importante e é uma marca de repensar, é uma marca de criar momentos de comunhão, como essa manhã, que a gente teve essa troca ali, relacionamento, momentos juntos, no café da manhã, rindo, se divertindo, tirando fotos, né? Que depois, certamente, a mídia da igreja vai colocar, vai disponibilizar para vocês no nosso WhatsApp, publiquem, fiquem à vontade para isso, porque é realmente um tempo de festa, né? E diante desse cenário, eu decidi então explorar com vocês a respeito do porquê que é importante
nós estarmos reunidos enquanto comunidade. E também achei interessante propor aqui uma reflexão sobre qual é o modo coerente de se fazer isso. Então, são basicamente dois grandes objetivos, né? Por que é importante nós sermos igreja? Por que é importante a vida em comunidade? E o segundo bloco é quais são os elementos que eu posso desenvolver para isso ser melhor? Para que essa vida em comunidade seja mais saudável, para que ela faça ainda mais sentido para mim. Então eu separei essa pregação apenas a título de organização desses dois grandes blocos, o que facilita a nossa compreensão. O primeiro bloco, portanto, visa responder essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora. E a pergunta é: por que a igreja é importante? Por que a igreja é importante? E o Salmo 133 dá para a gente uma boa direção nesse sentido. Ele fala o que para nós? Que é bom e agradável estar em união. Comunhão, algumas versões, outras versões falam união. Mas o conceito que está no fundo, né? A ideia semântica é a mesma coisa, no sentido de estar próximo, de estarmos juntos, de não sermos indivíduos isolados, mas termos um senso de comunidade. O Salmo 133, inclusive, faz isso com uma forma de explorar a própria ideia de comunidade de Israel. Se você olha para o povo judeu, né, historicamente formado, o povo hebreu, eles se reuniam em grandes clãs, né, em grandes tribos. E essas tribos tinham comunidade entre si, tinham comunicação entre si. E qual é o grande momento comunitário? É o momento da festa, que é justamente o que a gente está vivendo agora. É o momento da celebração. E aí ele faz uma comparação, ele fala que essa festa, que essa unidade em torno dos ritos, dos marcos daquele povo, é semelhante ao óleo que cai sobre a cabeça de Arão. Ou seja, viver em comunidade, viver em união, criar vínculos, é tão bom quanto estar consagrado a Deus. Essa é a comparação. E depois ele traz uma outra ilustração para a gente no mesmo salmo. Ele fala o que para a gente? Do orvalho, não é isso? E o que o orvalho representa? Ele representa a vida. Então, estar unidos é estar consagrando algo a Deus maior do que nós mesmos. E é estar projetando e vivendo vida em comunidade. Então, o próprio salmista dá essa indicação. É claro que a indicação do salmista não é uma indicação para a igreja instituição. Vamos dizer assim, a Nova Jerusalém, Tijuca. Assim como tem outras instituições. Não é sobre isso, mas é sobre o que? A comunidade que se reúne dentro de um certo propósito. A gente sabe, inclusive, que segundo o princípio bíblico, igreja não é isso aqui. A gente sabe disso, né? Igreja é o quê? É todo o corpo espiritual de Cristo espalhado na terra. Isso é igreja, concorda comigo? Essa que é a igreja. Só que Deus nos permite, e a gente percebe isso ao longo da história, que a gente também crie mecanismos para facilitar a nossa comunhão. E a igreja instituição é uma organização que emerge, que surge diante dessa necessidade nossa de viver em comunhão. Porque vejamos só, nós vivemos hoje tal como os hebreus viviam no passado, em grandes clãs, grandes comunidades? Não, nós vivemos em famílias, não é isso? Você vive com a sua família. Talvez a sua família tenha 2 pessoas, talvez tenha 10 pessoas, talvez tenha 4 pessoas e 5 gatos. Importa, você tem uma família ali formada. E essa família são as pessoas, né, e o ambiente, e as coisas, e os outros seres dessa casa com quem você mais convive. Só que o princípio bíblico de igreja, ele transpõe a ideia de família, não é isso? Na verdade, ele amplia a família. A sua família passa a ser um grupo maior de pessoas. Pessoas essas que estão hermanadas, ou melhor dizendo, irmanadas, né? Então, a ideia é que estão ligadas como irmãos dentro de um mesmo propósito. Então, embora a gente saiba que a igreja instituição não seja uma obrigação em si, ela parece ser a melhor solução que nós temos para conseguir gerar comunhão de tanta gente ao mesmo tempo. Porque vamos pensar aqui, quantos de nós conseguiríamos na sua casa receber todo mundo daqui essa manhã? Seria muito difícil fazer isso. Então, para que a gente possa se envolver com mais pessoas, caminhar com mais pessoas e experimentar a vida com mais pessoas, nós precisamos preservar esse espaço. A igreja é importante porque é o espaço onde a gente pode cultivar aquilo que Deus deseja, que é esse senso de comunidade, esse senso de irmandade, esse desejo de construir um projeto conjunto e viver a partir disso. E aí a gente percebe que essa promoção de uma convivência espiritual que pode gerar crescimento é algo que está melhor desenvolvido no segundo texto. O primeiro texto fala sobre o prazer de viver em comunhão, não é isso? O prazer.
O segundo texto que a gente lê fala um pouco mais de propósito. O primeiro é sobre o prazer, a satisfação. O segundo é sobre propósito. Hebreus 10, versos 24 e 25 dizem o que pra gente? E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Note, segundo essa tradição textual que está aqui, é importante considerar a vida em comunidade. Por quê? Porque quando a gente está em comunidade, nós temos 3 atos fundamentais. Quais são os 3 atos fundamentais do texto? Primeiro, viver em comunidade te possibilita considerar o outro. Você olhar o outro e considerá-lo alguma coisa. Veja, não é apenas notar a existência, são coisas diferentes. A gente nota a existência de todo mundo que passa por a gente pela rua, não é isso? Quantas pessoas passam por você por dia? Certamente milhares. E você não se dá conta da maior parte delas. Se eu te pedir para descrever o rosto de 10 pessoas que você não conhece, 10 pessoas que você não conhece, pelas quais você passou hoje, talvez você lembre de 1 ou 2 pessoas. Talvez o taxista ou o Uber que você pegou e você conversou um pouco com essa pessoa, talvez o trocador do ônibus, talvez a atendente do banco, e geralmente a gente lembra até quando tem mais raiva, né? Quando tá tudo correndo normal, a gente nem lembra. Mas quando alguém faz uma coisa que incomoda a gente logo lembra da cara daquela pessoa. A gente registra aquilo, né? Parece que o nosso coração tem mais facilidade de se apegar quando tem atenção que quando a coisa funciona tranquilamente. Você não lembra do rosto das pessoas, porque você não considera essas pessoas. A palavra diz que a vida em comunidade é importante porque isso possibilita considerar uns aos outros. Isso significa não apenas identificar que você é um ser que respira, mas é perceber que existe uma pessoa aí, que é importante para Deus, e que com quem eu posso construir um certo tipo de vínculo, que tem tudo a ver com aquilo que Deus quer. Por quê? Porque ao considerar uns aos outros, isso abre margem para as 2 posturas seguintes que o autor revela para a gente. O que o texto fala? Nós consideramos uns aos outros e a partir disso nós fazemos o quê? Estimulamos as boas obras. É o convívio, é a consideração, é o desejo de estar junto, é se importar com o outro que abre a possibilidade do estímulo às boas obras. E a igreja é importantíssima por isso, porque pode ser que tenha algum dia que você acorde não tão bem. Isso é normal, isso pode acontecer. Pode ser que tenha algum dia que alguma coisa te chateou. Pode ser que alguma coisa inesperada bateu na sua porta. Isso acontece com todo mundo. Mas você vê a igreja, mesmo desestimulado, porque você sabe que quem está lá considera você. E você vai ser estimulado às boas obras. Porque bons amigos nos aproximam do propósito de Deus. Bons amigos fazem isso. E bons amigos não quer dizer que você vai estar sempre vendo essa pessoa todos os dias. Mas é aquela pessoa que tem uma boa estima por você, mesmo que ela te veja uma vez por semana. Porque às vezes a gente tem essa imagem que os bons amigos que nós temos são sempre aquelas pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Esses são os melhores amigos que nós temos. São as pessoas com quem nós falamos todos os dias. São as pessoas em quem nós pensamos quando uma coisa legal acontece, a gente tem que contar. Quando você vê uma coisa inusitada, ou quando você vê uma coisa que, poxa, isso me lembrou aquela pessoa. Esses são os melhores amigos. Mas você tem muitos bons amigos, pessoas que têm estima por você, que estão aqui na igreja, que não convivem com você todo dia, não falam com você todo dia, mas são bons amigos porque desejam o melhor para você. Porque desejam o melhor para você. Você vai chegar e às vezes essa pessoa, de um modo simples, ela vai falar: e aí, cara, que bom te ver. Pô, você fez falta no futebol. Caramba, não foi essa semana? Aconteceu alguma coisa? Poxa, que legal, você está aqui no café. Ou então a pessoa só vai te abraçar. E aquilo vai gerar o estímulo necessário. E isso, às vezes, a gente é levado a pensar que é uma coisa muito natural. Que isso não é espiritual. Porque a gente acha que espiritual é sempre uma coisa que transcende muito. Tem que ser um negócio assim, eu senti um calafrio. Eu vi um anjo passar. E vi uma espada de fogo. E uma luz. E um redemoinho. Isso também pode acontecer. Mas o espiritual se revela em coisas materiais simples. Um abraço revela o espiritual. Um carinho revela um espiritual. Um beijo revela algo espiritual. Um sorriso revela algo espiritual. Eu sempre falo isso e eu reforço. Jesus não veio apenas, ele veio sobretudo,
Mas ele não veio apenas para morrer pelos nossos pecados, para nós vivermos no céu com ele. Ele também veio para nos ensinar em vida como devemos andar. A gente não olha só para a cruz, a gente olha para o trajeto. O trajeto de Jesus é importante. Jesus chora com os que choram, Jesus sorri com os que sorriem, Jesus admoesta quando tem que ser admoestado, Jesus também dá carinho a quem precisa, Jesus manda as crianças virem para perto. Jesus é uma pessoa que amava e que ama, e assim devemos ser também. E como conseguiremos fazer isso? Considerando uns aos outros. E isso é possível porque a gente está se vendo com regularidade. Isso é possível porque a gente se encontra. E obviamente, de um modo inconsciente, todo mundo começa a fazer parte da vida de todo mundo. Todo mundo, você começa a ver, cadê fulano? Não vi hoje, não. Aquela pessoa passou a ser parte da sua vida. Você passa a considerar. E aí, a partir disso, você pode estimular. Você pode levar essa pessoa num outro patamar, que vai ao encontro da nossa cultura da igreja. A gente fala sobre isso. O primeiro ponto é anunciar, mas o segundo é desenvolver. O estímulo é desenvolver, é levar a pessoa a ir além, é projetar ela a outros lugares. Mas não só também de estímulo se faz a vida comunitária. Também se faz de uma outra ação indicada em Hebreus, que é o quê? A admoestação. Veja só, por que a igreja é importante? E por que a admoestação funciona dentro desse espaço? Você já foi corrigido por alguém que você não conhece? Em algum momento da vida? Alguém que chegou para você e deu uma correção assim? Você? Se não aconteceu, você já entende porque não aconteceu. Porque não tem intimidade o suficiente com essa pessoa. Mas se aconteceu, você tem uma memória mais inusitada ainda, porque você levou a mal. Dificilmente você leva bem a pessoa que não te conhece. Chega e te dá uma correção. A primeira coisa que o carioca fala, meu irmão, tu me conhece? Ando contigo, a gente é... Meu parceiro, eu não te conheço como nada. Carioca ainda joga no lixo, né? Eu não te conheço como nada, meu irmão. Por que carioca faz isso? E por que as pessoas fazem isso? Porque a pessoa se sente constrangida de alguém que eu não conheço, que não anda comigo, não conhece meus problemas, não se importa comigo, não me considera querer falar pra mim como eu devo fazer as coisas. E às vezes a pessoa tá certa. Só que você não leva em consideração por quê? Porque eu não sei quem você é, meu irmão. Não faz diferença pra mim. Até pra admoestar tem que ter convívio. Até para poder corrigir tem que ter amor. Só é possível admoestar quem está perto de você, com quem você convive. E é por isso que a igreja tem um potencial de crescimento. Porque como a gente convive, a gente cria algum tipo de vínculo que faz a gente ter a preocupação de corrigir uns aos outros em amor. Porque é isso que Deus quer para nós. Então a igreja é importante porque ela propicia justamente isso. Ela propicia a recorrência, o convívio, o afeto desenvolvido e a mecânica para o amadurecimento da gente. E entender isso é muito importante. Entender isso é uma forma de você criar meios para usufruir melhor da sua comunidade. Porque você passa a vir para a igreja não porque é uma responsabilidade. Você passa a vir para a igreja não porque é um costume comum que lhe foi passado pelos seus pais. Você não vem para a igreja porque alguém vai pensar alguma coisa sobre você. Você vem para a igreja porque aquilo faz sentido. Só simplesmente faz sentido. Porque você ama a Deus, você quer estar com pessoas que amam a Deus, você quer considerar um ao outro, você quer ser amado, estimulado e estimular, e quer admoestar e ser admoestado para ser uma versão melhor, segundo aquilo que Deus quer para você. Aí você passa a ser guiado por Deus, você passa a ser maduro, porque você não fala, não vou para a igreja que tem que ir, não, eu vou para a igreja porque é bom, porque é desejo de Deus. E eu passo também a não me preocupar tanto em comparações. A gente falava isso essa semana, foi no Clube do Livro. A gente estava discutindo o livro Ego Transformado. Inclusive, deixo aqui um incentivo a você que queira participar. Amanhã é dia de escola bíblica, mas na outra semana também Clube do Livro já, né? Ego Transformado, do Tim Keller. Compre o livro, assista a aula que se foi. A gente só avaliou um capítulo, dá tempo perfeitamente de você correr atrás e continuar com a gente na avaliação do livro. A gente vai continuar lendo o Tim Keller. E a gente estava discutindo sobre como o nosso ego, às vezes ele é frágil, né? E o ego é uma coisa com a qual você vai ter que viver, porque o seu eu, ele existe sempre, né, quando você está vivo.
Então, o seu ego sempre vai existir, não é isso? O nome do livro não é ego abolido. Não tem como abolir o seu eu. É ego transformado. Você pode transformar o seu eu. E uma coisa que eu percebo é que muitas vezes as pessoas que se integram à comunidade, se integram à igreja, elas entram em algumas avaliações e algumas rotas perigosas. Uma delas é começar a achar que vai ter valor dentro de um certo enquadramento. Como assim? A minha igreja tem valor quando a minha igreja tiver o tipo de estrutura que a igreja A tem. E aí a igreja vai ter valor. Só que a igreja, se ela não é o templo, o que ela é mesmo? Ela é o corpo espiritual que se reúne. Então eu não preciso projetar uma outra coisa. E a gente sempre fala isso. É claro que a gente quer melhorar, a gente quer ter mais estrutura, quer fazer melhor. A gente deseja isso. Mas a gente não pode tomar isso como nós seremos igreja quando? Nós já somos igreja agora. Nesse momento, a gente não precisa esperar nada. A gente já era igreja quando se formou. Quando tinha 6 pessoas, 7 pessoas reunidas numa casa no Grajaú, ali era uma igreja. Hoje, com mais de 100 pessoas, provavelmente hoje aqui, continuamos sendo uma igreja. Quando formos 1000 pessoas, e seremos, nós continuaremos sendo uma igreja. A gente não vai ser mais igreja, a gente vai ser maior. A gente vai ser tão igreja quanto é hoje, contanto que preservemos os fundamentos. Se esses fundamentos estiverem em nós, podemos ser 1000 ou 10.000, não seremos mais igreja, seremos tão igreja quanto apenas teremos uma plataforma maior. Não seremos mais importantes. Nós já somos importantes hoje. Nós já somos igreja hoje. Deus já nos ama hoje. Nós não precisamos fazer outra coisa para isso aqui fazer sentido. E aí a gente comentava sobre a necessidade de ter cuidado, de não só também não se comparar e se diminuir, como também não cair na armadilha de reduzir o outro a nada, né? Porque às vezes também tem essa característica. Você vê uma igreja um pouco diferente, às vezes até mais moderna que a sua, né? No sentido de que todo mundo parece muito bonito, parece uma coisa muito arrumada, tudo muito estético, muito legal, e às vezes é muito comum alguém virar e falar assim: ah, mas Deus também não tá lá, né? Tá tudo muito, olha só como é que eles fazem também. Virou um shopping. E isso é ruim. Por quê? Porque a gente passa a querer avaliar a nossa experiência a partir da outra, e como a gente se sente constrangido pelo tamanho da outra, a única forma de um constrangido se sentir bem é diminuindo o outro. Ele diminui o outro. E a gente não precisa fazer isso. A gente precisa só encontrar o valor que a gente já tem, que é aqui. Somos nós. As demais igrejas são bênçãos também. Deus não está só aqui. Deus está aqui, Deus está lá também. O mesmo Deus está lá. Só que Deus está com a gente com o nosso jeitinho aqui. Esse é o nosso jeitinho. O nosso jeitinho é esse. É a igreja que tem criança, tem idoso. É uma igreja onde a gente gosta de roupa colorida. Todo mundo vem muito colorido, muita cor, tanto que no final do culto todo mundo que vem de amarelo, vem aqui, aí tira foto, todo mundo que vem de verde, não é assim? É o nosso jeitinho, é a nossa forma de ser. A nossa forma de ser não é melhor que outras igrejas, também não é pior, é só a nossa forma, é a nossa identidade. E Deus se revela nessa identidade. E nós somos gratos a Deus porque nós somos como nós somos, porque é Deus que fez a gente desse jeito. Deus permitiu a gente desenvolver essa característica e a gente ama essa característica. Eu vou em outras igrejas, às vezes convidado para pregar, ou então mesmo com um amigo, e a gente não tem nenhum problema com isso aqui, amém? A gente só incentiva que você, nos dias de culto nosso aqui, esteja com a comunidade que você é filho, né? Da qual você é parte, né? Mas é claro, poxa, um amigo meu foi numa outra igreja, vai ter um culto, eu vou na outra igreja. Não tem que pedir bênção para ninguém, você vai lá, você visita, né? Porque o pessoal tem essa coisa, né? Não posso, meu irmão, isso aqui não é um cativeiro, não. Você pode ir, porque a gente sabe que você volta, porque se você tem vínculo de amor, você é daqui. Você tem amigos, isso faz parte. E quando eu vou a outras igrejas, eu curto muito. Eu acho legal, outras igrejas, outros modelos, outras coisas, meus amigos e tal, mas não tem lugar para mim como a minha casa. Ponto. É o meu jeitinho, é a minha casa. A sua casa pode ser muito legal. Eu for na sua casa, você me convida para almoçar, fica aí uma ideia interessante. Você faz um almoço legal para mim, uma mesa farta, bota uma sobremesa, por enquanto eu não posso comer, você bota uma tangerina para mim. Então eu vou lá, eu como uma tangerina, depois você fala assim, olha, tem uma cama lá para você, cara, você pode entrar na minha cama é uma cama king size, é double king size, a cama é do tamanho do quarto, você já entra no quarto pulando na cama, não tem nem espaço para andar, ela vai ser ótima, eu até vou dormir nela, mas ela não é a minha cama. O meu melhor sono é na minha cama. Eu dormi em um hotel, Maurício, em Minas Gerais, uma ocasião, quando eu fui com a Isabela em Minas conhecer, eu cometi um pequeno erro.
eu esqueci de marcar uma noite. A gente ficou uma noite sem hotel. Bacana, né? Então, assim, a gente saiu de Belo Horizonte, foi para Ouro Preto e de Ouro Preto voltou a BH. E aí, nessa noite que voltou, eu não marquei. Tipo assim, eu marquei de sair de Ouro Preto dia 17 e marquei para entrar no hotel em BH dia 18. Então, de 17 para 18, eu sou um forasteiro, um peregrino da fé. Eu falei, onde é que eu vou dormir? E naquela semana tinha vários shows em BH. E aí, quando eu voltei pro hotel que eu tava, o cara falou, você só entra amanhã. A Isabela me olhou e eu falei assim, deixa que eu vou resolver. Ela só ficou me olhando. E aí o cara falou assim, olha, existe a possibilidade de um outro hotel aqui atrás. Cara, nesse momento eu falei assim, meu Deus do céu, minha mulher tá falando assim, o cara faz doutorado e ele erra a marcação do hotel. E aí tinha ali atrás um outro hotel. E eu fui correndo no outro hotel e eu cheguei lá e falei, meu amigo, pelo amor de Deus, me arruma um quarto. Qualquer quarto, contanto que eu possa pagar, porque também tem isso, vai eu poder passar a noite. O cara, consegui um aqui em conta. Só que o em conta desse hotel era um pouco superior ao em conta que a gente pode chamar de em conta, né? Aí o cara falou, esse aqui é um quarto inicial aqui nosso, é R$400. 450. Eu falei, legal. Parcela? Parcela em 15, não sei, juros, sem entrada? Não, parcela em 2. Falei, tá bom. Apanho uma agora, mês que vem, não lembro mais. Aí fui lá correndo, Isabela, consegui um lugar legal pra gente ficar. Aí ela, tá bom. E chegamos lá e o hotel era legal mesmo, valia os R$450. Cama maravilhosa, grande pra caramba, quarto geladinho. E dormi muito bem essa noite. No dia seguinte, fui tomar café, meus amigos, tinha de tudo. Tinha como é que é o nome? Aqueles folhados variados. Amor, tô contando a nossa situação lá em Minas Gerais, tá bom? Só pra você saber. Os folhados e doce de leite, não sei o que e tal, e comemos tudo. Muito bom. Aí eu falei, Isabela, quando a gente chegar em casa, ela vai até lembrar desse quarto e falar que, foi o melhor quarto que ela dormiu. Isabela chegou em casa, deitou na nossa cama e falou assim, nada como a minha cama. Você pode dormir num quarto de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais em Dubai. A sua cama, tortinha do jeito que você é, se dorme meio torto, a tua cama já pega aquela tortuosidade da tua coluna. A tua cama é a tua cama. Eu amo outras igrejas, amo outros ministérios, sinto prazer quando eu estou lá, mas a minha casa é a minha casa. E essa é a sensação que nós temos que nutrir. Eu vou lá, visito meu amigo, vai se batizar, vai na outra igreja lá. Posso e pode, a gente não é seita, vai lá. Mas você vai saber que tu é filho daqui quando você foi e falar assim, foi muito legal, mas eu sinto falta da minha casa. Eu sinto falta da minha igreja. O pezinho direito dela. Mas o pé direito lá, mas eu gosto desse baixinho mesmo. O pé direito do jeitinho que a gente tem, com a pilastra grega no meio. Eu gosto assim, porque a gente se acostumou e gostou. E a gente passa a ter prazer nisso aqui. E é isso. E a igreja passa a ser importante, porque a gente se encontra e tem paz e se relaciona e tudo parece fazer mais sentido. Se você não tem esse sentimento ainda, peça ao Senhor esse sentimento, para que não seja um peso, mas que seja um prazer. Você está aqui de modo maduro, sem se preocupar em diminuir ninguém, mas ter prazer nisso aqui. E por que é importante ter prazer? Porque em Isaías, no primeiro capítulo, uma coisa que quer demonstrar para a gente é o seguinte, olha, Deus falando, eu não gosto das festas de vocês. Deus fala isso em Isaías, no primeiro capítulo. Já abre assim, olha, eu não gosto das festas de vocês. Não gosto das celebrações de vocês. Não gosto dos rituais de vocês. Estranho. Quem instituiu a festa? Foi Deus. Quem instituiu os rituais? Foi Deus. Quando eu te falo isso, a tua primeira impressão de um Deus bipolar. Não é isso. Porque ele institui e ele fala que ele não gosta. Não é estranho? Só que você continua o capítulo e fica claro pra gente o quê? Que as pessoas estão fazendo de modo leviano. Elas não estão entendendo o porquê de estarem fazendo aquilo. Elas fazem a festa porque está no marco do calendário. Elas fazem os rituais porque os antigos ensinaram que tinha que fazer os rituais. Mas elas mesmas não têm o coração nas festas, e não têm o coração nos rituais, e não agem com generosidade, e não cumprem um propósito que Deus estabeleceu para aquelas coisas. Se você vir para cá por um ritual, Deus abomina isso. Se você vem para cá amando o que você faz, você encontra um tesouro. Esse é o tesouro. Fica o
prazer. Prazer na lei do Senhor, prazer na sua casa, prazer nos louvores, prazer no convívio, prazer no riso da criança, prazer na foto que eu tirei no final. Tudo isso é ser espiritual. Tudo isso é amar a Deus. Tudo isso é o que Ele deseja pra gente. E é por isso que a gente termina o primeiro bloco respondendo por que a igreja é importante. A igreja é importante não porque ela permite a manutenção de rituais, mas porque ela nos permite unir propósitos e encontrar corações. Por isso que a igreja é importante. Segundo bloco da pregação, falei com vocês que seria sobre pensar meios para que nós possamos nutrir essa experiência com mais amor, zelo e saúde. Não é isso? Então a grande pergunta que a gente vai responder em 3 afirmações é: quais práticas devo preservar para manter a minha comunidade saudável e valiosa? Cheguei a 3 práticas, por quê? Porque quis. Poderiam ser 4, poderiam ser 7, foram 3. 3 práticas para eu preservar a saúde da minha comunidade. Primeira coisa, ver as pessoas a partir de uma perspectiva que as humaniza. O culto coletivo faz sentido não porque nós temos 80, 100, 120, 10 pessoas, mas porque eu conheço e me importo em alguma medida com o bem-estar dessas pessoas. Não é a quantidade. Nós temos que crescer? Temos que crescer, porque é o desejo de Deus que a gente cresça. Mas o crescimento desprovido de humanização não está no nosso coração. A gente quer ver gente como gente. E é claro, você não vai ser amigo íntimo de todo mundo. Mas lembra que eu falei no início? As pessoas vão querer o seu bem-estar. E você vai querer o bem-estar delas. Um dia vai ser 1000 pessoas. Como é que vai ser? Eu vou chamar 1000 pessoas para o meu casamento, 1000 pessoas para o aniversário dos meus filhos, 1000 pessoas. Não vai ser possível. Você vai chamar os seus 30, 40 amigos ali, né, que você tem na igreja, conhecidos, amigos e tal, colegas, faz parte. Mas de alguma maneira, o seu carinho vai ser para com todos que passarem no seu caminho. O seu trabalho vai abençoar todo mundo. O louvor que você cantar, se for de coração, vai chegar no coração de todo mundo. A palavra que você der, se for de Deus, vai alcançar o coração de todo mundo. A aula que você der para as crianças vai alcançar todas aquelas crianças. Por quê? Porque eu estou fazendo com amor. Então, existe um rearranjo em comunidades maiores ou menores? Sim, mas o fato é que eu continuo vendo gente como gente. Eu não entro numa síndrome de ser protagonista de filme. Tem gente que vive como se vivesse ela no centro do mundo, todo o restante é só como é que a gente fala, coadjuvante da sua própria vida, né? Então, aquela pessoa que geralmente é muito entrona, ela quer fazer tudo ser sobre ela, tudo ela consegue reverter para si. Ah, Igor, eu joguei bola ontem e fiz 2 gols. Ah, eu fiz 25. Então, tudo ela consegue reverter, tudo ela traz para si, tudo é protagonista. A gente não precisa ser protagonista sempre das coisas. A gente precisa entender que todo mundo tem questões, e as questões dos outros podem ser primeiro que a nossa um dia. Às vezes você vai ter que ouvir mais do que falar, vai ter o dia de você falar mais do que ouvir também, mas você não é protagonista sozinho de uma história. Todo mundo que está aqui tem um motivo para estar feliz. Todo mundo que tem aqui também tem algum problema. Todo mundo está aqui e lida com alguma coisa que às vezes não sabe como resolver. E eu preciso ter sensibilidade de todo mundo. Porque se eu não tiver sensibilidade, às vezes eu vou ser grosseiro com alguém que precisava era só de um abraço naquele dia. Assim, a pessoa chegou um pouco mais tarde. Vamos dar um exemplo, você aprender, nós temos que aprender essas coisas. A pessoa chegou um pouco mais tarde naquele culto, quando começava às 10 horas, ela chegou às 10h40, aí, vamos dizer que não seja comum, ela chegou às 10h40 naquele dia, e a primeira coisa que você fala, o culto começa às 10, hein? Mas ele tá mal aquele dia. Você não sabe a forma como ele saiu de casa. Você não sabe se ele estava chorando no banho. Não é possível isso acontecer. Você não sabe se ele não dormiu bem. Você não sabe se a mãe não ficou doente, ele teve que ir para o hospital correndo, ele teve que voltar de madrugada. Você não sabe. Você simplesmente não sabe. E aí, às vezes, a gente chega e trabalha sempre nesse tom do lúdico. E tem lugar para o lúdico. Mas também tem lugar para falar assim, tudo bem, cara, chegou mais tarde hoje? Tá tudo certo? Precisa de alguma ajuda? Aí o cara fala, não, só me atrasei mesmo. Aí você brinca, pô, mas tudo bem, é brincadeira, hein? Aí viu que não tem nada, aí você brinca, mas não chega já fazendo isso, por quê? Porque talvez o que ele precisa aquele dia não seja brincar. Porque tem dia de brincar, mas também tem dia de ser sério. Tem dia de corrigir, e tem dia de estimular. Tem dia. Teve uma ocasião que um jovem veio conversar comigo uma vez e que ele cometeu um erro significativo na vida dele. Naquele dia,
Ele não precisava de ninguém para tripudiar dele. Ele não precisava de ninguém para falar para ele, realmente, tá vendo como tu é vacilão? E foi vacilão mesmo. Ele já sabia disso. Ele não precisava falar isso. Ele precisava de alguém para ouvir, falar assim, cara, é daqui para frente, vamos seguir, vamos estar junto. Se precisar, você tem meu telefone sempre, deixa eu orar por você. E a pessoa seguiu e está bem. E ninguém sabe, porque ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Ele não precisava de ninguém para tripudiá-lo. Ele precisava só de um afeto. Alguém que ouvisse e falasse assim, você pecou sim. E você sabe que pecou. Você está me trazendo já sabendo disso. Mas agora, vai fazer o quê? Não vai mudar o passado. Agora, vamos pedir perdão a Deus. Vamos seguir. Se perdoa também. Não se deixa viver com a culpa. E vamos para frente. É esse cuidado. Essa generosidade, essa sensibilidade. Essa humanização do outro. Quando eu humanizo as pessoas, eu começo a me importar verdadeiramente com o bem-estar espiritual do coletivo. A gente começa a se tornar produtor de solução e não de demanda. A gente passa a vir para a igreja para ajudar, para resolver, para provocar, para promover. E não poder falar, podia ser assim, podia ser daquele jeito, daquele outro. Que quem só promove demanda é criança. Não estou falando de modo figurado, não, é literal. Criança promove demanda. Duvido que a Maria Alice chegue em casa, tá lá o Maurício, tá lá a Carol, tá lá a Maria Alice. A Maria Alice fala, pai, eu acho que o senhor poderia fazer assim. Não, deixa que eu faço, papai. Ela não vai fazer. O que a Maria Alice faz? Ela chora muito. Ela demanda. Ela chora e fala, tô com fome. Me alimentem, eu não sei fazer sozinho. Criança gera demanda. Adulto promove a solução. O que você quer ser na igreja? Quer ser uma criança? Só gera demanda. Nunca cresce, nunca avança, nunca cuida, nunca ama, nunca é generoso. É sempre eu preciso, eu requeiro, eu necessito. A gente precisa também. Mas adulto tenta prover. Adulto tenta prover. Você já conhece Jesus? Você está quantos anos com ele? 5 anos? 10, 15, 20? Você precisa prover. Para quem tem 5 dias, para quem tem 10 dias. Você precisa prover. É claro que pode ser que um dia você precise. Você não pode viver de precisar, tá entendendo? Você precisa também andar com as suas pernas, se desenvolver e entender que o lugar para isso continua sendo a igreja, porque a gente vai considerar um ao outro, vai se estimular e vai admoestar. Segundo ponto, nós temos que ser generosos. Generosidade é um ato que é produto também do amor, né? É produto também do amor, além também do produto do reconhecimento de alguma coisa. Às vezes a gente fala assim, eu amo muito a Deus, mas eu tenho muita dificuldade de ser generoso, mas eu tenho muita dificuldade de dedicar meu tempo para Deus, mas eu tenho muita dificuldade de abençoar o irmão que precisa, mas a minha mão pesa para ofertar ou para dizimar, mas esses mais todos revelam que o seu amor tem que ser recalibrado. Porque a falta de generosidade, ela é um efeito, percebe? Ela é um sinal, ela é um sintoma. É um sintoma de um outro problema. Então, se você ama a Jesus mesmo e ama a sua obra, ama a sua igreja, ama o trabalho missionário, ama todas as coisas que Deus está fazendo na terra e também através da nossa comunidade, você será generoso. Ser generoso é uma forma de demonstrar que você ama. É uma forma de demonstrar que a igreja é importante para você. Não me importo com a água da igreja, não me importo com a luz da igreja, não me importo de melhorar isso, melhorar aquilo. Então, aquilo que o Senhor me dá, eu devolvo. Eu devolvo. E a gente tem que converter isso também. Eu sei que às vezes algumas pessoas não gostam de falar disso. Mas a gente não é obrigado a ter nesse modelo. A gente está nesse modelo porque a gente quer. É a nossa organização. E essa organização depende do quê? Da generosidade nossa. É a nossa. É a minha também. Quando chega lá e eu dou minha oferta, dou meu dízimo, sempre falo pensando isso, assim, é para poder ter estrutura para mais gente. É para que a sala das crianças seja melhor. É para que o som seja melhor. É para que isso, é para que aquilo. Ah, mas você está abrindo mão de uma coisa sua para o bem da obra. É isso. Não existe oferta sem sacrifício. É sacrifício. Só que quem ama dá o sacrifício com alegria. É sacrifício, não é para mim não. Eu ia viajar, mas não vai dar para viajar, porque se eu juntasse tudo que eu dei de dízimo, eu conseguiria uma viagem. Mas eu vou deixar de viajar essa viagem, fazer uma menor, porque é um sacrifício. E
mim dá tudo certo, eu me sinto bem com esse sacrifício, eu me sinto alegre. Eu quero para o Senhor. Generosidade, seja generoso. E o último ponto, faça desse espaço um lugar de adoração intensa. Faça desse espaço um lugar de adoração intensa. É muito bom e é muito importante você ter o seu momento de adoração particular. Somos incentivados a isso pelo próprio Jesus, conforme dito em Mateus 6,6. Ele fala que no secreto a gente encontra o Pai e Ele nos recompensa. Isso está em Mateus 6,6. Mas o culto público também é importante, porque ele é o lugar onde a comunhão é promovida, onde a nossa fé é alimentada, onde os nossos propósitos são alinhados, onde o evangelho pode ganhar tração pela força do coletivo. A gente chega na igreja, como eu falei, às vezes está mais ou menos. Aí você chega na igreja, aí começa o louvor. Uma coisa que uma vez a gente até conversou num DAV, eu acho, faz um tempo atrás, que era o discipulado ativo vertical. Então, assim, às vezes é importante você levantar a mão também para alguém ver. Para os outros verem, mas não é para o outro ver para você sair como santo. Não, é para poder o outro ficar à vontade. É um processo. Você levanta a mão e começa a cantar. A pessoa está no lado, ela não levanta, que ela fica... Daqui a pouco está todo mundo com a mão levantada, a pessoa, quer saber? Ela levanta também. E meio que é fogo, né? Vai alastrando, vai dando vontade de fazer, porque está todo mundo fazendo, então me sinto à vontade, ninguém vai ficar me olhando, eu não sou estranho. O corajoso é o primeiro que entra na pista de dança numa festa. Né? Geralmente nos casamentos aqui, quem tem essa incumbência? Eu e o Alan. Não é isso? Por quê? Porque, Maurição, te amo. Mas se eu pedir para o Maurição abrir a pista de dança, não vai ter dança. É preciso que alguém um pouco mais doido, um pouco mais totoca, chegue lá e fique, não sei o que é. Aí vem o Alan também, bate aquele pé no alto, né, que o Alan dá aquele chute no alto e se joga, não sei o que. Aí daqui a pouco, forçosamente, a gente pega o Maurício. Aí vem um, vem outro. Tem um monte de gente, por quê? Porque alguém teve coragem de fazer primeiro. O primeiro é visto como meio doido, mas também depois que dá certo, é o pioneiro, é o corajoso, é o que plantou. É quando ninguém acreditava, não sei o quê, porque ninguém acredita mesmo no início. Mas depois vai. Quando você chegar num culto e você levantar a mão e ninguém está de mão levantada, no início todo mundo vai falar assim, quer aparecer. Mas daqui a pouco todo mundo começa a falar assim, talvez seja bom. E ele levanta a mão também. Aí algum dia você ficou de joelho, algum dia você chorou. Não porque só são as emoções, porque, né, a gente falou, emoção não gera unção, mas unção gera emoção. E você começa a ficar emocionado. E a grande questão é que quem está no seu lado fala assim, a pessoa está chorando, está sujando a maquiagem, está com a mão levantada, e ela não está nem aí. Talvez seja bom, também não está nem aí. E daqui a pouco está todo mundo juntos, todo mundo unido, todo mundo em comunhão com o mesmo propósito, mas não preocupado com o julgamento alheio, porque senão vai todo mundo se julgar, porque está todo mundo entregue. Todo mundo já foi. Não tem ninguém preocupado, está todo mundo à vontade, porque está em família. Está todo mundo em família. Então, em família eu posso ser eu, em família eu posso adorar como eu quero adorar, em família eu posso me expressar. E aí a gente vai criar, como nós já falamos na outra pregação, vai criar um ambiente para a manifestação de Deus. Vai criar a mesa. Vai pôr a mesa, porque Deus já está aqui. Mas a manifestação de Deus exige que os filhos se posicionem. Precisa convidar. Falar assim, pai, vem almoçar na minha casa. Seu pai te ama, mas ele dificilmente vai bater na sua casa e falar, vamos almoçar aí. O pai quer ser convidado. Não é assim? Pergunta para o pastor Pedro. Ele gosta de ser convidado. Pai, vem aqui almoçar. Agora... Ele fala assim, né? Meu filho, meu filhão. Pai gosta de ser convidado. Gosta de ser convidado. Então, assim, ele espera. Você põe a mesa, arruma e convida. Convida da melhor maneira. Como é que a gente convida Deus para estar aqui? Chamando Ele. Quando a gente canta, a gente fala, Jesus, é para ti que eu estou cantando. Quando a gente prega, eu falo assim, Jesus, essa palavra no meu coração me transforma, Jesus. E aí, quando acabar e você for orar, você ora com vontade. Quando for cantar, canta com vontade, com o máximo dos seus pulmões. Faz isso aqui e encher da presença de Deus. Um dia, talvez, você não vai sentir nada, mas você vai fazer.
O outro dia também, mas vai ter um dia que Deus vai querer fazer. Porque Deus tem vontade de fazer. É preciso que os filhos requeiram. Deus tem vontade. A gente não move no sentido de que Deus não quer fazer, agora vai fazer porque eu exigi. Não, não é isso. Mas Deus já quer fazer. Ele já quer manifestar. O que falta é os filhos falarem assim, eu também quero que o Senhor faça. Aí ele faz. É assim. Deus quer fazer algo com o profeta. Deus falou que vai fazer. Mas o profeta tem que ir lá cumprir o que Deus falou. Vai lá e prepara o lugar do holocausto. Para Elias, prepara o lugar. Eu vou fazer o fogo descer, mas você tem que preparar o lugar. Você tem que me chamar. Você tem que querer. Nós temos que querer. A gente tem que parar de achar que é Deus que tem que perseguir a gente, meus irmãos. É a gente que persegue Ele. Ele já alcançou a gente, gente. A graça já foi dada. Jesus já nos alcançou. A graça está dada. Agora a gente tem que perseguir a presença. Jesus chega e cura uma pessoa. Depois que Jesus cura, quem é que segue quem? Jesus cura a pessoa e fala assim, agora eu quero ir na sua casa e viver a sua vida. Jesus larga o ministério dele e vai seguir a pessoa? Não. Jesus cura a pessoa e fala assim, posso me juntar ao seu grupo? Posso seguir você? Posso ir para onde você vai? Posso estar na sua escola de profetas? Posso te ouvir mais? Posso pegar sua sabedoria? As pessoas ficam com sede da presença de Jesus depois que ele faz o primeiro contato. Ele já fez o primeiro contato. A pergunta que eu faço é, onde é que está a sua sede? Você tem que estar cheio de vontade de encontrá-lo. Tem que ter esse desejo. Porque ele já fez o primeiro contato. Ele te livrou. Para olhar para o teu passado agora. Pensa de onde Deus te tirou. Para olhar de verdade. A vida que você tinha, ou as coisas que você pode ter crescido na igreja, mas os sentimentos que você já nutriu errados, as coisas que você fez das quais você se arrepende, e o perdão que ele já te entregou. Ele já fez. Agora é você querer mais dele. É você falar, Jesus, eu sozinho não chego não. Eu preciso da sua presença. Tal como a gente foi na última pregação, Salmo 25, não importa se você errou algum dia, errou alguma coisa, Deus quer que você se relacione com Ele. Ele não quer que no final você chegue assim, olha, eu fiz tudo certinho hoje, como o Senhor queria, tá vendo? Então o Senhor me ama, né? Não, Deus quer se relacionar contigo. Você acabou de errar, Ele quer que você fale com Ele, Senhor, errei. Mas o Senhor é meu Senhor, continua comigo. Deus ama que você se relacione. Deus não quer fazer parte dos resultados. Deus quer fazer parte da trajetória. Ele quer andar com você nesse caminho. E é por isso que a igreja é tão importante. Que a igreja é esse lugar, onde te encontra pessoas que querem a mesma coisa. Que no dia mal levantam a gente, no dia difícil nos ajudam, mas também é quem nós podemos ajudar. E pessoas que vão dividir com a gente a vida. Vão ver a gente se casar, ter filhos e até partir dessa vida. E tendo prazer de conviver uns com os outros, que foi para isso também que Jesus morreu. Amém? Fique de pé, nós vamos orar.